Boa tarde, então, pessoal. A gente já teve o encontro passado sobre os fatores de desintegração da personalidade, mas falta conversar um pouquinho mais sobre esses 3 itens da autopiedade, das queixas e dos comportamentos exóticos, antes de passar para o tema seguinte, que é as situações de conflitos, que o Alexandre vai iniciar no nosso encontro hoje. O que a Joana nos traz é que o cultivo da autopiedade, quando não aquela coisa de quando a pessoa utiliza uma reflexão saudável em torno dos próprios problemas, mas aquela situação de se colocar como vítima da vida, né? O quanto isso perturba o funcionamento do ser, abrindo portas para psicopatologias, porque acaba se criando uma fixação naquele problema. E muitas vezes a pessoa, com a constante lamentação, acaba criando uma pseudo-aflição, como um mecanismo de defesa do ego. O ego sempre se colocando naquela situação de vítima como uma maneira também de buscar uma certa valorização, né? Um coitadismo. Então, isso é um funcionamento egóico perturbador. Então, é importante que a gente também possa estar atentos a isso, quando a gente sofre, a gente tem pena de si mesmo, em função desse risco de se prender a esse funcionamento. Né? E o problema maior também é que isso, em certas situações, acaba fazendo com que se crie uma certa indiferença pelos problemas dos outros também. Então, o meu problema é sempre maior. Sabe aquela conversa sobre doença? A pessoa conta uma doença que tem, todo mundo tem uma doença pior, não, mas a minha... Então, isso é desnecessário, né? E a Joana, ela enfatiza muito assim que os grandes vitoriosos do mundo, eles não nasceram vitoriosos, eles foram se tornando fortes através de cada desafio, de cada pequena situação da vida que foram enfrentando, até se constituir, então, como uma pessoa tão vencedora das próprias situações, né? Isso que ela enfatiza também o quanto o sucesso e o insucesso, né? O sucesso é o conseguir lidar com os desafios que se apresentam. Diferente do que, às vezes, a gente, na vida material, pensa e associa o sucesso com as conquistas da vida, com ter uma condição socioeconômica estável, etc., etc. Do ponto de vista espiritual, é o conseguir manter um nível de equilíbrio para lidar com os desafios que se apresentam. E aí, as pequenas coisas também vão se refletir nas grandes coisas, né? Enfrentando os pequenos desafios, a gente vai também formando o nosso ser e tornando ele capaz de enfrentar os desafios maiores que podem vir a se apresentar. Esse fim de semana aconteceu uma situação muito engraçada lá em casa. Eu estava sozinha com a minha pequena, de 2 anos, e, como ela é uma criança muito calma, eu aproveitei, dei uma mamadeira com iogurte para ela, deixei vendo desenho e fui lavar uma loucinha. E aí, sabe aquela intuição materna? Eu estava refletindo sobre aquele ditado que diz que quando uma criança pequena está sozinha em casa, quando a criança pequena está em casa e há silêncio, só existem 2 situações possíveis: ou a criança está dormindo, ou alguma coisa muito séria está acontecendo. E eu fiquei pensando assim, mas como ela é calma, que eu não preciso me preocupar com isso, porque o outro, o mais velho, quando tinha a idade dela, era virar as costas para lavar um prato, quando voltava para a sala, estava o controle remoto desmontado para ver o que tinha dentro, ou a criança de pé em cima da mesa para tentar pegar alguma coisa. Então, e a pequena não, ela é muito tranquila mesmo, né? Mas aquele silêncio estava tão duradouro que eu resolvi dar uma paradinha no que eu estava fazendo e espiar. Ela estava passando iogurte pelo corpo. O que fazer numa situação dessas? Letra A, senta e chora no cantinho. Letra B, dá uma bronca. Não, né? 2 aninhos. Letra C, procurar lidar com serenidade, lidar com a situação problemática, mostrar que eu fiquei brava, porque vou ter que dar banho, tirar toda a roupa, lavar o sofá. Mas que ok, a gente supera. Então, essas pequenas situações, assim como nas grandes, a orientação que a Joana dá é de poder lidar com serenidade. Uma situação aí um pouco mais aflitiva, que nós vivenciamos há um tempo atrás, aí o nosso mais velho internou com pneumonia no hospital. E aí, quando a gente soube que ele ia internar e tal, aquela coisa, meu Deus, preocupação, Joana de Ângeles segura as pontas para a gente. Aí tinha que ir de um prédio do hospital ao outro, de cadeira de rodas, para o prédio da internação.
Ok, com toda aquela angústia, aquela preocupação natural de todos os pais, né? Sentei na cadeira de roda, peguei ele no colo e vamos brincar de carrinho, enfermeiro empurrando, que legal, fomos até o outro prédio. Depois tudo ficou bem, ele teve alta e ok. Mas tempos depois, na mesma emergência, uma outra situação um pouquinho mais simples, porque vocês dizem que a gente vive na emergência do hospital com criança, né? Uma hora corta aqui, uma hora cai de queixo, mas enfim, faz parte da vida. Aí um outro menino estava passando pela mesma situação. Ele tinha que ser conduzido para o prédio da internação, um menino um pouco maior, até o nosso está com 5, aquele lá deve ter uns 6, 7 anos. Ele estava fraquinho, né? Não podia ir caminhando, ao mesmo tempo é grandão, para a mãe dele levar ele no colo, vai de cadeira de rodas. É o protocolo deles. A mãe ficou muito nervosa. Ela estava tão apavorada com a cadeira de rodas que ela disse assim, mas tem que ser de cadeira de rodas, ele vai ficar traumatizado de andar de cadeira de rodas. E aí o guri estava apavorado, né? Meu Deus do céu, o que será? Deve ser uma coisa muito horrível. E a maneira como a gente transmite, e a criança tem uma capacidade de absorver muito rápido. Se a gente está lidando de uma maneira serena, isso se reflete neles. E quando a gente se assusta, isso se reflete da mesma maneira. Nós temos uma comadre que é enfermeira e trabalha no hospital na área de câncer infantil. E é impressionante o quanto, com as crianças, mesmo em situações assim de câncer, né, que desperta mais medo, é uma doença que exige um tratamento e tal, é um clima de muita alegria. As crianças estão lá fazendo quimioterapia e rindo e brincando, né? E a equipe de enfermagem também tem uma leveza de lidar ali com aquelas situações. E o câncer na criança tem um bom prognóstico. A grande maioria das crianças se curam, de fato. Né? Então, isso nos faz pensar também na maneira com que nós podemos lidar com as situações difíceis, um pouco difíceis, muito difíceis, que se apresentam, sem nos colocarmos na condição de vítimas da vida, mas podendo, aos pouquinhos, ir encontrando maneiras de lidar que não seja nos mergulhando no poço da amargura e nos fixando na amargura. As queixas, né, conforme a Joana também coloca, a queixa ela reflete a insegurança, ela reflete a perturbação, que é transferida para as outras pessoas. Porque muitas vezes a pessoa está vivenciando um insucesso, né, uma dificuldade com alguma coisa, e transfere a culpa daquilo para o outro, para o mundo, para o governo, para a sociedade, para o tempo. E aí aquelas queixas constantes. Que está só chovendo, que Porto Alegre só chove, que esse tempo está horrível. Ninguém aqui se queixou do tempo nesse mês de julho em Porto Alegre. Eu tenho certeza disso. São todos espíritas. Isso não aconteceu por aqui. Então, a queixa ela acaba funcionando como uma ferrugem na engrenagem do psiquismo. E a Joana coloca a necessidade da gente substituir pela compreensão perante os fenômenos da vida. O enfrentamento tranquilo, né? Deixando-se conduzir por uma razão lúcida e ir lidando com as situações, tentando compreender a real finalidade daqueles fatos na nossa existência. Porque a gente sabe que todas as coisas têm a sua finalidade. Mesmo aquelas coisas, e especialmente, talvez aquelas que nós não gostaríamos que se apresentassem na nossa vida, né? E como a gente tem o fato da gente não compreender muitas vezes que nos torna amargurados, né? Eu estava pensando assim, às vezes certas doenças que se apresentam e que do ponto de vista da matéria nos parece sem sentido, e o quanto muitas vezes essas mesmas doenças oferecem campo para uma interiorização, para a pessoa se voltar muito mais para as questões psíquicas, emocionais, espirituais. Né? E aí a gente reflete em casos, por exemplo, quando a pessoa passa por uma doença que lhe coloca na condição vegetativa. Né? Tem uma avó do Alexandre que ela passou 1 ano em coma antes de desencarnar. Do ponto de vista material, eu lembro que na época eu fazia análise com uma pessoa que era bastante materialista dentro da psicanálise, e ela questionava muito, se passavam vários meses, assim, não tinha mais esperança de que ela pudesse retornar à sua vida normal. E ela perguntava, mas por que não desligar os aparelhos? Do ponto de vista da matéria, aquilo não teria sentido, seria só um sofrimento para ela e para a família. E nós tivemos a oportunidade de ter o conhecimento
por trás disso tudo, né, do ponto de vista espiritual, qual era aquela realidade, ela estava tendo uma oportunidade grandiosa, por merecimento dela, de estar fazendo todo um aprendizado a respeito da vida espiritual, do qual ela não tinha muito conhecimento na época, né? E um preparo para que, no momento em que se deu o desligamento do espírito da matéria, ela pôde ser conduzida com tranquilidade para as regiões de acolhida espiritual. Coisa que, se ela fosse naquele primeiro momento, teria sido difícil. Então, como nós temos que cuidar, né, e poder ver as coisas com o olhar do espírito e não da matéria. Tem também uma questão que às vezes se observa, né, que pessoas às vezes que ficam desligadas, né, Alzheimer e coisa, fisicamente até elas começam a ter menos doenças, não é? Elas começam a nivelar os níveis de colesterol, porque elas param de ter esta preocupação, né, que outras pessoas têm, né? E também é um outro aspecto que a gente vê da importância da mente sobre o corpo e as doenças, né? Uhum. Eu lembro uma fala do Chico Xavier, quando ele estava com uma idade bastante avançada. Ele conta que muitas vezes ele caía e aí não tinha forças para se levantar. E ele precisava ficar deitado no chão, esperando até que alguém passasse para ajudar ele a se levantar. Com bom humor, né? E como muitas vezes a gente vê a negação das situações que se apresentam, por exemplo, uma pessoa que precisa usar a cadeira de rodas e se recusa a usar a cadeira de rodas, ou a bengala, ou precisa usar o aparelho auditivo, ou o óculos, né? Tá lá, tá todo mundo tendo que gritar na volta dela, não consegue ouvir nada, não, mas se recusa a usar o aparelho auditivo por negar que tenha essa necessidade naquele momento da vida. Então, isso tudo nos faz refletir o quanto é importante também poder aceitar as condições com humildade. O quanto certas condições se apresentam na nossa vida para desenvolver a humildade. Né? Precisar de ajuda, às vezes, para cuidar da gente, para nos dar banho, etc, etc, etc. Quando a gente está acamado, tendo que contar com o auxílio do próximo, inclusive para as nossas diversas necessidades fisiológicas, emocionais, isso dá a ocasião de olhar para dentro. Isso ajuda a desenvolver a humildade. Né? E tantas vezes a gente vê aquela revolta, aquela coisa, a pessoa está internada no hospital, a reclamação, porque a comida é ruim, porque a equipe de enfermagem é ruim, porque tudo é ruim, porque a medicação, ou se tem que usar medicação, que tem que usar, ou por causa dos efeitos colaterais. Na psiquiatria tem tanto isso, assim. Uma amiga estava me dizendo há uns meses atrás, não, eu estou usando fluoxetina, agora estou super bem, mas assim que der eu vou parar. Vai parar por quê? Qual é o problema de fazer uso da medicação? Nós somos mais fortes, nós somos mais fracos. Então, o nosso ego, de novo, tendo essa necessidade de se apresentar de tal maneira, quando a nossa essência mais profunda, a gente possa deixar ela falar, deixar ela se mostrar, ela pode se mostrar de uma maneira muito diferente, né? Podendo lidar com humildade perante as dificuldades da vida. Tem mais um pouco antes de passar para a tua parte, mas tu pode falar. E os comportamentos exóticos, né? A Joana coloca assim que... Eu quero ler um pedacinho aqui de como ela coloca da pessoa que precisa se comportar de uma maneira muito excêntrica, que também é uma transferência dos conflitos internos, que a pessoa está com dificuldade de olhar para esses mesmos conflitos e aí acaba se expressando, precisando externar uma revolta, chocar o mundo, chocar o próximo. A insegurança, a frustração, os complexos de inferioridade, perturbando o equilíbrio psicológico, se transferem para as reações nervosas e vão se manifestar, em síntese, vão se manifestar em diversos sintomas. Né? Mas ela coloca que o excêntrico é uma pessoa atormentada, frágil, que se faz indiferente, temeroso e recusa se enfrentar. Ignora os outros e vive comportamentos especiais como única maneira de liberar os conflitos que vem aturdindo. E ainda assim, em contrapartida, ela define a saúde emocional
como um estado de bom humor, com inalterável tolerância pelas excentricidades dos outros e seus correspondentes erros. Acho que a gente encerrou enquanto passado falando nisso, agora me lembro, né? O poder também aceitar a excentricidade do outro, compreender o conflito, né, e não se chocar. E aí a gente poderia citar milhões de exemplos que a gente vivencia no dia a dia, né? Da questão da nossa sombra e do porquê que o comportamento do outro muitas vezes me incomoda. Uma coisa é eu pensar diferente, eu gostar, eu discordar. Outra coisa é eu ficar extremamente mobilizada por aquele comportamento ser diferente do meu. Esse extremamente mobilizada denota que algo ecoou dentro de mim, que algum conflito meu foi acionado. Nas questões de gênero, a gente vê muito isso, né? A gente vê, tem um casal heterossexual, um casal homossexual, as pessoas podem achar bonito, achar feio, concordar, discordar, mas tem pessoas que ficam profundamente incomodadas com a simples presença, vamos dizer, de um casal homoafetivo. Por que se profundamente incomodado? Caberia fazer essa pergunta a si mesmo. O que dentro de mim não está bem, que eu preciso me incomodar profundamente com o outro? Ainda que o outro não esteja fazendo nada. Como é que foi uma frase que eu li na internet outro dia, que eu achei tão engraçada, que o casamento gay só diz respeito àquele que pediu em casamento e ao que foi pedido em casamento. Então, se você não for o noivo, esse assunto não lhe interessa. E né, de uma certa maneira. Então, o homem saudável manifesta harmonia, otimismo em todas as situações, mantendo-se em equilíbrio, sem os azedumes. Eu acho que a temática, o que faltava ainda para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, era isso. É verdade, né? Brota toda aquela série de afetos e de ideias que não estavam em voga naquele momento, que estavam guardados no inconsciente da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está sendo tomada pelo complexo paterno. Então, brota todos aqueles elementos vinculados ao mundo do pai. A vivência que ela teve com o pai, boa ou má. Pensamentos, sentimentos. Então, se o complexo brota em termos de projeção, ela vai sentir uma criança diante daquele complexo. Porém, se ela se identifica com o complexo, ela se vê na posição de um pai. Claro que os complexos eles não podem ser eliminados, né? Porque se nós temos uma figura do mal dentro de nós, fala do complexo da sombra. Se nós temos uma figura do pai, fala do complexo do pai, do materno, nós não vamos eliminar isso dentro de nós. O complexo, conforme nós vamos nos conhecendo, toda vez que ele surge, nós temos que suportar aquela incidência dele sobre nós para darmos um tempo para que nós possamos refletir. E nesta reflexão, nós vamos relativizando a verdade do complexo, porque ele vem com uma falsa verdade. É uma visão de mundo, muitas vezes aterradora, baseada em traumas e feridas, e que aos poucos nós vamos diluindo aquele complexo, e conforme ele vai sendo diluído, ele vai se tornando uma força na nossa personalidade. É por isso que é tão bonito o momento da maternidade e da paternidade. Porque ao nos tornarmos pai ou mãe, nós forçosamente a vida nos leva a ter que rever e reeditar o nosso complexo paterno ou materno. O que nos auxilia a diluir aquilo que não ficou bem trabalhado nesse tipo de vivência. A reeditar, dar uma nova roupagem, assim como a reencarnação é uma reedição, é uma nova chance. As diferentes etapas da vida já são também uma reedição daquilo que nós estamos vivendo, tanto em vidas passadas, quanto nessa vida atual. Eu, sendo pai, eu vou reeditar minha vivência com meu pai, tudo que eu vivi na infância, os meus traumas, os meus complexos, eles vão vir à tona, dando uma chance de eu dar a eles um novo curso. E justamente o que a Joana vai mais além ainda, é no complexo que a gente também está vendo uma personalidade que a gente foi em vidas passadas. Muitas vezes aquele que assume uma vida despojada materialmente, há aqueles que fazem isso por uma elevação espiritual, como Francisco de Assis, mas muitas das vezes não, às vezes é um tipo de conflito psicológico.
em que a pessoa acha que se ela for dar um valor para o trabalho dela, se ela for cobrar determinado preço, às vezes ela faz isso com culpa, essa culpa fala de uma sombra. E nessa sombra, ela pode trazer dentro de si um complexo do supercapitalista. O complexo daquele que eu não posso nem entrar nessa zona, porque se eu entrar é como se eu fosse mal. Então quer dizer que lá no inconsciente das pessoas, muitas das vezes, há alguém com fome monetária e que hipervaloriza, mesmo que seja negativamente. A pessoa quer se afastar daquilo, ela está hipervalorizando. Claro que não quer dizer que a pessoa tem que se abraçar, tem que se jogar, ela pode relativizar aquilo. Mas no momento que ela se escandaliza, o escândalo fala, né, como a Joana nos diz aqui neste livro, o escândalo diz respeito à sombra que está tomando conta do ser de uma forma desregrada. Então, a Joana, ela completa, né, fazendo uma referência àquela frase de Jesus que diz que é melhor cortar uma mão do que se precipitar no fogo do inferno tendo as duas. Este simbolismo antigo, que na Idade Média levou muitas pessoas a se autoflagelar, realmente literalizando essa palavra, cortando uma mão, arrancando o olho, melhor é entrar no céu sem um olho do que com os dois ser precipitado no fogo do inferno, a mesma coisa. Que fala, na verdade, não do órgão em si, mas de como nós estamos utilizando as nossas capacidades. Porque através de uma boa visão, através de uma inteligência, de uma sagacidade, de um ouvido, nós nos escandalizamos e ficamos hiperreativos ao próximo. Então, assim como estar hiperreativo é um complexo ativado, essa escandalização e essa autopunição está dizendo respeito a uma incapacidade de uma autorreflexão. E daí ela coloca esta frase aqui que eu achei muito interessante, que essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação, está superada pela razão, pelo discernimento que demonstram as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando-os de forma positiva e edificante, face às necessidades de toda a natureza que são encontradas a miúde, aguardando socorro e orientação. E ainda, né, neste livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, qual a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou, quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? Então a gente prefere arrancar a mão do que se recuperar moralmente. A gente prefere abrir mão de um enfrentamento do que se transformar a partir dele. E como amputar o pensamento vil, se não através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Então, o moralista, ele é aquele que se escandaliza com o comportamento dos outros. É aquele que está julgando o que o outro está vivendo. É aquele que repudia, que ataca, muitas vezes ele traz aquilo no seu inconsciente. A Michelle estava falando há pouco a questão da homossexualidade. Quantos moralistas muitas vezes atacam a homossexualidade e dentro de si há uma homossexualidade não trabalhada. Partindo daquele ponto que os espíritos colocam a Kardec, que o espírito ele não tem uma sexualidade, ele é assexuado. Porque, na verdade, ele traz as duas polaridades que precisam ser integradas. Então, todo homem tem um aspecto feminino e toda mulher tem um aspecto masculino. O próprio machismo, ele é um movimento não apenas que está, de alguma forma, ferindo as mulheres e ao feminino, mas é um movimento de homens feridos, que temem a sua própria feminilidade. E se nós podemos falar de um machismo que toma conta das sociedades históricas e que levou muitas mulheres ao sofrimento ao longo dos séculos, podemos entender, principalmente a partir do pressuposto reencarnacionista, que esse mesmo machismo não só violentou
o equilíbrio psicológico dos homens que se utilizaram dele para se sentir poderosos, como também violentou movimentos ascensionais daqueles espíritos, então, num corpo masculino, que deixaram de evoluir. E talvez muitas daquelas mulheres que sofreram de forma injusta e de forma muito dolorosa, puderam já ter se libertado disso há muitos séculos. Enquanto os homens que assim o fizeram, foram aqueles violentadores, podem muitos deles estar até hoje vivenciando o efeito nefasto das suas atitudes. E podemos entender que eles também foram vítimas de si mesmos. Justamente por terem se escandalizado. Mas eu estou me escandalizando que só eu estou falando. Eu gostaria que vocês também se colocassem. Eu estava pensando nas situações de conflito que tu estava falando, Alexandre, e me lembrei de uma situação, a coisa do se escandalizar e como é que tu aciona o complexo ou não, e como isso, na real, é nosso cotidiano, né? Me lembrei que eu estava no supermercado com o meu filho, que ele precisava comprar um lanche para ser um lanche coletivo. A gente só foi para fazer isso, a gente estava caminhando, e a gente chegou no supermercado e tem a fila dos idosos, preferenciais, tarará. E não tinha ninguém na fila. Tinha um senhor passando, e na fila, quando não tem nenhum idoso, e tu tem uma coisinha, tu pode usar a fila. É o correto. Do nada, e daí chegou um outro senhor, eu fiz menção dele passar na frente, ele não. A gente só tinha um produto, ele disse, não, fica aí. E daqui a pouco, do nada, chegou uma senhora para o meu filho de 16 anos, porque ele que estava ali, eu estava ali olhando umas revistas, meio desligada. Ela chegou para ele, por que tu não pode ficar aqui? Ele olhou assim, se assustou, pegou, mudou de fila. Né, pegou só, não falou nada, saiu. E aí o senhor que estava atrás, então, se é assim, a senhora também não pode passar na minha frente. Aí o senhor pegou ele mesmo, deu uma enquadrada assim nela, no sentido de que foi desproporcional, né? Mas pensando assim, como é bom a gente estar bem conosco, assim, no sentido de tu te preservar desse tipo de situação. Porque pode virar um baita barraco, uma coisa que não tem nada a ver. Quando eu me dei conta que eu via, a primeira situação, a gente olha assim um pouco eu olhei assim um pouco de longe, eu disse para ele, eu só voltei, depois não tinha mais ninguém ali de novo, eu disse para ele, filho, volta, porque essa fila aqui também é para as pessoas que têm um só produto, quando não tem ninguém, então tu pode voltar. E daí a senhora ficou me olhando assim, eu nem, sabe, no sentido... Tá, assim sim, mas assim também não, né? Porque tu pode, no meu entendimento, às vezes a gente pode se posicionar sem entrar num confronto direto, né? No sentido, nesse tipo de sentido. Não, só um pouquinho. Até eu acho, depois ela saiu, disse obrigada para o caixa, daí eu vi que ela saiu toda mais calma, mudou, porque foi tão... Né? Então, primeiro o senhor disse, não, então tu passou na minha frente, e também não brigou com ela. E depois eu disse para o meu filho, olha, tu volta para a fila, porque a gente pode usar essa fila. E depois, atrás de nós, tinha 4, 5 pessoas, todo mais novo, cada um com uma coisa, porque era a questão da fila. Mas se tu pega uma regra social cegamente, e daí tu te acha assim, tomado de razão, e tem essa situação e é uma coisa banal, né? Muito banal. Isso que tu falou é muito interessante, né? Porque existem formas e formas de se manifestar. Ela tinha inúmeras formas de ter colocado aquilo, né? Podia, já que ela acreditou na ótica dela de que ele estava incorrendo no erro, ela podia tocar no ombro, olha, meu rapaz, pode estar havendo um equívoco, olha só, acho que está te colocando mal, né? Então, isso é muito delicado, porque muitas vezes a pessoa ela vai atacar justamente aquilo que ela traz dentro de si, né? Isso a gente vê muito no consultório, por exemplo. Tem algumas pessoas que elas falam muito de injustiça e que falam muito sobre o assunto, mas eu não gosto quando alguém cobra um valor que não é correto, que alguém me cobrou lá, que um amigo me pegou uma coisa emprestada e não devolveu, porque eu repudio isso. A gente fica atento para a questão da sombra. Então, a gente tem que ajudar a pessoa
Não que ela vá concordar com esse tipo de atitude, mas por que aquilo está marcando tanto ela? E a gente poder olhar, tá aí, cadê o injusto dentro de ti? Não é acusar a pessoa, não é atacar, mas ajudar ela a se apropriar aonde está o injusto dentro da vida daquela pessoa. Então, tem pessoas que me dizem assim, mas porque no meu trabalho estão fazendo uma coisa muito errada, porque estão desviando determinado dinheiro. Então, que bom que tu tem essa noção, né, que não está te sentindo bem com isso. Não, mas não estou me sentindo bem porque eu não fui incluído no esquema. Então, às vezes, pode ter esses aspectos. Né? Daí, e como é importante trabalhar a sombra a tempo. A tempo. O que eu digo trabalhar a tempo? Que a pessoa depois ela desaparece e não paga 1 mês ou 2 da terapia. Então, geralmente, esses que se escandalizam com esse tipo de questões, eu fico, então vamos acertar tudo no final do mês. Né? Que a pessoa utiliza do teu trabalho e depois ela some de vista. Né? Então, isso pode acontecer. Né? E justamente essa questão do escândalo, como ela vem colocar aqui mais adiante, ela nos fala o seguinte: extirpar o órgão, de forma alguma, altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a ótica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. Então, é necessário corrigir a ótica emocional. Como é que a gente recebe aquilo? Quando nós vemos a questão da corrupção, os assassinatos, os assaltos, quantas pessoas ficam escandalizadas com isso e ficam assistindo televisão, assistem o noticiário do 5, do 10, do 12, como eu falei aqui em outra aula. Mas olha que horrível, que mataram, fizeram aquilo. E a pessoa fica 2, 3 horas na frente da TV vendo as mesmas notícias que ela já viu em outro canal. E ela fica se alimentando daquela sombra perturbadora, daquele banho de sangue. É por isso que Jung falou na Primeira Guerra Mundial, quando estourou, que o ser humano estava tendo uma necessidade de matar no outro, de sacrificar no outro, aqueles sacrifícios psicológicos que não foi capaz de fazer em si mesmo. Ele sombra no outro. Da mesma forma, os movimentos conquistadores de expansão ultramarina, como na Europa do século XVI, XVII, em que atravessaram os mares em busca de novas colônias, em que nós tivemos também o neocolonialismo, em que a Europa, os Estados Unidos, tomaram conta, então, das colônias na África, na Ásia, na Oceania. Essa necessidade de expansão sobre os outros está falando de uma literalização, de uma projeção no outro que tem de ser vencido, de algo que nós deveríamos estar vivendo internamente. Vencer as nossas sombras, vencer as nossas debilidades para integrá-las à nossa personalidade, para dar um bom proveito a essas características, justamente para um outro tipo de expansão, que é a expansão da consciência. Então, na incapacidade de fazer essa expansão da nossa consciência com os seres psicológicos e seres imortalistas, num sentido espiritualizado da palavra, que nós temos uma necessidade de uma expansão militarista sobre os outros. Assim como foi Alexandre da Macedônia, Júlio César e os demais imperadores romanos, assim como nós tivemos então no neocolonialismo, essa necessidade de uma expansão militar, de uma apropriação daquele tesouro do outro. Os povos bárbaros também viveram isso, porque aqueles povos nômades, pastoris, eles se viram, por algum motivo psicológico, fascinados com os tesouros da civilização romana. Em vez de ter aqueles tesouros no sentido de educação interna, porque aquela cultura romana, por mais desequilibrada que fosse nos aspectos emocionais, ainda assim tinha os seus méritos junto à intelectualidade, junto às artes, junto à construção de uma civilização complexa. Eles buscaram tomar aquilo no sentido literal da palavra, através do roubo, através do saque, através da violência. O que não sacia o espírito, que nós sabemos. Né? E a Joana, ela trabalha, então, ainda no livro Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda,
a diferença entre o egoísmo e o altruísmo. Porque no nosso nível espiritual em que nos encontramos, ainda somos tomados por esse egoísmo. E dentro disso, nós podemos dizer que, no meu ponto de vista, nós só conseguiremos entrar numa atitude mais altruísta, de, ao invés de querer captar todo o amor para si, se sentir amado por Deus e pelo universo, por mais doloridos que estejamos, fisicamente, psicologicamente, socialmente, nos sentirmos amados por Deus, compreender que talvez o próximo não esteja em condições de trazer todo aquele amor que nós gostaríamos, e que se assim o fizesse também nós estaríamos alimentando uma fantasia do nosso ego infantil, de que quer ser amado irrestritamente a todo tempo, e nos sentir capacitados para doar amor, que aí é o altruísmo. E aí, na minha visão pessoal, nós só vamos conseguir adentrar no altruísmo quando nós conseguirmos eliminar gradativamente a fantasia de escassez. Porque nós vivemos num regime de escassez. Se eu não pegar agora, eu não vou ter. Se eu não receber o amor do outro de forma restrita, da forma que eu gostaria, se ele der o amor a um amigo, a outra pessoa, a um parente, a um filho, eu não vou ter aquele amor. E aí nós passamos a competir sem compreender que somos seres imortais. Sem compreender que nós encontramos na Terra os recursos necessários para a aquisição da consciência e da moralidade evoluída. Nós falamos antes do moralista. Moralismo não é não ter a capacidade moral. Que Kardec fala isso, Jung fala isso, Joana de Ângeles fala isso. O nosso eixo saudável, o nosso senso de equilíbrio. Nós somos seres morais. É diferente do moralismo, que é impor a nossa moral. Aí já é um problema muito sério. Muitas vezes, nas formações profissionais, se fala que nós devemos deixar a nossa moral de lado. Uma vez, a professora de ética em psicologia, na minha graduação, ela colocou, nós devemos deixar a nossa moral de lado. Eu levantei o dedo. Professora, eu posso pedir dinheiro emprestado para o paciente? Então, não! Nós falamos na aula passada, tu não lembras que não pode fazer? Bom, então é a minha moral que vai me auxiliar a ter esse discernimento. Eu também concordo contigo, eu não vou fazer isso. Isso é moral. Ética é moral aplicada. Então, o que a senhora está dizendo se refere ao moralismo, que é quando nós queremos impor a nossa perspectiva moral ao outro, não respeitando que a pessoa tem a sua perspectiva e a sua forma de ver o mundo. Então, a moral a gente nunca deixa de lado. Ela é uma faceta do espírito. E Kardec, ele deu um grande salto, os espíritos, revelando isso a Kardec, deram um grande salto na nossa consciência ao mostrar a moral como uma faceta do nosso ser. Porque até então moral quer dizer morada. Regra de convivência de um contexto social, histórico, específico. O que é moral num povo não é em outro. Mas então os espíritos nos falam de evolução moral, de uma outra moral, que está além, até deveria haver uma outra palavra para isso, que não vem moral, que não viria de morada, uma outra moral que está além do contexto, que está numa inteligência moral, o desenvolvimento do nosso senso moral. Jung, ele vai além daquilo que os outros psicólogos estavam vendo naquele momento, diferenciando-se então de Freud, que falava que a moral nada mais era do que uma representação interna em que o superego ele introjetaria a moral da sociedade e faria o ser então se cobrar a partir daquilo, que teria um caráter positivo, mas um negativo também, porque o ser então ficaria culpado diante daquelas regras introjetadas da sociedade. Jung não desqualifica isso, ele fala que é verdadeiro. Ele não usa a noção de superego, mas ele fala que essa introjeção é verdadeira. Porém, ele vai falar de uma outra moral, que nós já comentamos aqui em outro momento, que é a moral do self, que, segundo Joana, seria a lei de Deus inscrita dentro de nós. Nós, de alguma forma, fazemos algo que vai contra a nossa individuação e contra o nosso senso de equilíbrio do self, e o nosso self nos alerta através de uma culpa, de que algo não vai bem. Culpa, então,
com necessidade de ser superada. E Jung, então, está falando também de uma outra moral que vem dentro do nosso eixo saudável. Estamos chegando no final. Na próxima aula, então, vamos dar continuidade ao tópico 13. Fica o convite a quem quiser, então, aqui da turma. Aqui não fica o convite, aqui fica a exigência. Eu vou puxar a orelha. Vou usar a culpa. Vou ser bem perverso, positivamente, né? Culpa positivamente, né? Isso está estranho, né? Vamos então estudar para a próxima aula e fica o convite também a quem assiste em casa a pegar o link ali na descrição, onde aparece a leitura, dando continuidade então ao tópico 13, situações de conflito. Vamos então dando por encerrada a nossa aula.